Olá a todos e bem-vindos ao Retorno do Crisma. Espero que todos tenham tido ótimas férias e ótimas festas de fim de ano. Bom, para retornarmos nessa reunião nossa, que continua sendo virtualmente, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, nesse terceiro período do Crisma 1 que nós estamos, vai ser finalizado, com a Crisma do grupo posterior a vocês, que vai crismar. Então, enquanto eles não crismam, nós estamos aqui unidos e vamos continuar a matéria da catequese. Para retornarmos a este encontro deste ano de 2021, vamos revisar a matéria do ano passado, apenas hoje, e a partir de semana que vem a gente vai ter matéria nova. Matéria, eu digo catequese. Então, vamos falar aqui comigo sobre a matéria, a catequese, que nós vimos no primeiro semestre do ano passado. Começando lá com conhecimentos gerais. Se vocês pegarem a revisão que nós mandamos antes da primeira prova da catequese, eu estou utilizando para me guiar, então se vocês quiserem utilizá-la também, seria bem interessante, só para relembrarmos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, não sei se vocês lembram, quando nós subimos na igreja, conversamos sobre o que tinha lá e conversamos sobre os conhecimentos gerais da igreja, e nela falamos sobre os 3 pilares da Igreja Católica: a Sagrada Escritura, o Magistério e a Tradição. São esses 3 pilares que sustentam a nossa igreja, não somente a Escritura, ou seja, a Bíblia, como ocorre em outras igrejas cristãs. Nós também temos a tradição, ou seja, aquela tradição que vem desde os antigos, desde os apóstolos, e o magistério, que são aqueles estudiosos da igreja que nos guiam na caminhada. Segunda parte que nós estudamos no primeiro semestre foi a Bíblia, ou seja, a estrutura da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia é dividida em 2, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E se pode dizer que essa Bíblia é dividida com o marco do nascimento de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus Cristo é o Antigo Testamento e o Novo Testamento é o depois do nascimento dele. Nós também falamos sobre o Evangelho, ou seja, os 4 evangelistas que falaram sobre a vida de Cristo. Também falamos sobre a epístola, que significa carta, que também se encontra no Novo Testamento. Outra coisa também que nós aprendemos no primeiro semestre foi a oração do creio. Espero que todos se lembrem que a oração do creio é aquela oração longa que, na verdade, ela significa, basicamente, a nossa fé. Ela afirma a nossa fé. Então, a oração do creio tem tudo o que o católico acredita. A oração: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e por assim vai. Toda nela está tudo o que o católico acredita. Depois disso, nós começamos a estudar sobre a Semana Santa, que nós também vamos entrar no mês de fevereiro. No mês de abril, que vai começar a Semana Santa, salvo engano, que começa no Domingo de Ramos e termina na Páscoa. Domingo de Ramos, como a gente recorda, a passagem que está na Bíblia, quando Jesus é recebido pelo povo alegremente com ramos. Temos a Quarta-feira Santa, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, que é quando Jesus Cristo morre crucificado, o Sábado de Aleluia, que significa vigília, espera de nós cristãos pela ressurreição, e, por fim, o Domingo de Páscoa, que é a ressurreição do Senhor, que nós comemoramos sua ressurreição. Depois de nós aprendermos sobre a Semana Santa, nós aprendemos sobre os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus
e não de Moisés. Moisés foi aquela pessoa em que Deus contou os mandamentos, né? Que Deus falou quais eram os seus mandamentos, não as leis de Moisés. Repetindo, são os mandamentos de Deus. Moisés é apenas um mensageiro. Então, quais são os mandamentos por ordem? Vamos aqui usar nosso roteiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não tentar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias. Não irei me aprofundar aqui sobre o que significa exatamente cada mandamento, porque nós temos aulas específicas para isso, estão gravadas e estão salvas no YouTube. Mas é muito interessante que o católico, que o cristão saiba de cor esses mandamentos, porque eles são essenciais para nosso exame de consciência. O exame de consciência, o que exatamente significa? É o nosso pensar sobre nossos fazeres, o que a gente fez que pecamos, né? O que a gente fez de errado contra Deus. Nós utilizamos os mandamentos também para fazer o exame de consciência. Então, nós lá utilizamos amar a Deus sobre todas as coisas. Será mesmo que eu amei a Deus sobre todas as coisas? Será que eu não cobicei mais uma coisa material do que amei? Então, nós utilizamos este como fosse um guia para fazer exame de consciência e assim confessar, ou seja, confessar nossos pecados, nossos erros, nossos vícios para estar em estado de graça, que também já conversamos sobre isso aqui. Após isso, nós aprendemos sobre os 7 sacramentos, e deles são batismo, confissão, eucaristia, crisma, que significa confirmação, matrimônio, ordem e a unção dos enfermos. Lembrando também que temos vídeos especificando cada sacramento. E também, na parte 7 aqui do nosso roteiro, nós temos os 7 dons do Espírito Santo. Lembrando, não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo nós utilizamos de uma metáfora explicando o que significa, né, como que funciona os dons do Espírito Santo. Nós recebemos dons pelo batismo, mas o fortificamos no crisma, que os dons do Espírito Santo são como se fossem antenas em nossa cabeça, que estão sempre direcionadas ao céu. E como se o Espírito Santo nos comunicasse por essas antenas, né? 7 antenas. E cada antena tem o seu dom, que são os dons do Espírito Santo, que são fortaleza, ciência, temor a Deus, conselho, sabedoria, piedade e entendimento ou inteligência. Depois, nós vimos os 5 mandamentos da igreja. Nós recordamos que não só temos os mandamentos de Deus, mas temos os mandamentos da igreja, ou seja, as regras que a Igreja Católica propõe aos católicos para cumprirem, que nada mais são que pequenas regras, para falar bem a verdade, é o mínimo que o católico deve fazer. É o mínimo. Como, por exemplo, são ir à missa pelo menos nos domingos e festas de guarda. Então, vemos aqui que o pelo menos, o ideal seria que a gente fosse, não precisava ir o pelo menos. O ideal é que fôssemos todos os domingos e as festas que a igreja propõe. Confessar pelo menos uma vez ao ano. Isso aqui é um mandamento dado pela igreja, mas seria bom se a gente confessasse pelo menos uma vez ao mês. Porque sabemos que nós não podemos comungar não estando em estado de graça. E a gente só pode estar em estado de graça quando a gente confessa nossos pecados. Então, nós temos que confessar continuamente, mas para aqueles que não têm acesso tanto ao sacerdócio, ao padre, como, por exemplo, aquelas comunidades católicas que estão mais distantes das cidades grandes e que apenas têm uma paróquia, ou nem isso, a igreja se utilizou desse mandamento para conseguir conciliar com todos. Mas se nós, como sorocabanos que somos, temos muitas paróquias e temos muitos padres à nossa disposição para podermos confessar, nós podemos confessar mais de uma vez ao ano. Comungar ao menos uma vez, pelo menos na Páscoa. Como aqui disse, pelo menos uma vez na Páscoa. Jesus Cristo está para a gente, ele se dá para nós, né? Ele nos oferece a sua união todos os dias. Todos os dias tem missa. Por exemplo, no Mosteiro de São Bento, aqui em Sorocaba, todo dia a missa. Tem no Salesiano também, todo dia. E aqui a igreja fala que pelo menos na Páscoa, mas a gente pode fazer muito mais do que isso.
Jejuar e abster-se de carne quando a Santa Igreja manda fazer. Penitência em todas as sextas-feiras. Como já falamos, repetimos, a abstinência de carne, a Igreja pede para fazer todas as sextas-feiras do ano. Não é apenas a sexta-feira da Paixão, é todas as sextas-feiras do ano. E por que isso? A abstinência de carne é como você fizesse um pequeno sacrifício durante a semana, apenas um dia, para repensar, para refletir naquele dia o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E é apenas um dia. E se esforçando para fazer essa abstinência de carne, e rezando, claro, sempre tendo em oração, nós nos fortalecemos na fé. E por último, o mandamento da igreja é o pagar o dízimo, porque afinal nós precisamos pagar, o padre tem salário, precisamos pagar o ar-condicionado da paróquia, a luz, a água e os funcionários, não sei se é isso, enfim, nós temos que pagar o dízimo porque a igreja é uma estrutura que precisa se manter. Por penúltimo, no primeiro semestre, nós vimos o Corpus Christi. Corpus Christi, como a gente fala, é a festa que quando a gente comemora a instituição da Sagrada Eucaristia. Quando celebramos, quando Cristo se fez na Eucaristia, né? Quando a gente conversou sobre o mistério de transubstanciação. Então, esse é o Corpus Christi. Qual sacramento é celebrado? Sacramento Eucaristia. Espacinho para se responderem mentalmente. E por último, nós aprendemos sobre a Santa Missa. E o que é a Santa Missa? A Santa Missa é a maior oração que o católico pode fazer. Por que eu digo isso? Porque é nessa oração, é neste momento, que Jesus se faz presente para nós. Né? Se faz de corpo e sangue, né? Ali, na transubstanciação. Então, foi isso que a gente aprendeu no primeiro semestre e vamos com a Júlia para continuar nossa revisão do segundo semestre. Que bom que vocês estão de volta aqui com a gente fica muito feliz com isso. Então, vamos agora fazer um breve resumo do que a gente viu no segundo semestre do ano passado. A primeira coisa que nós aprendemos foi a oração do Salve Rainha. É uma oração muito bonita dedicada a Maria, que é a nossa rainha, nossa mãe do céu. Sempre que vocês puderem, rezem essa oração e aprendam ela bem direitinho, porque ela é muito bonita e muito poderosa pra gente. Depois nós falamos sobre os dogmas. Dogmas são verdades da nossa fé. São coisas que já são incontestáveis, nós temos certeza da sua verdade. Como, por exemplo, Maria, Mãe de Deus, é um dogma, certo? Então, quando a gente fala sobre dogmas, são verdades que já foram contestadas e já foram atestadas pela nossa igreja. Sejam elas verdades sobre a vida e a morte, verdades sobre Deus, verdades sobre o Papa, verdades sobre Maria. Então, nós temos uma lista bem grande de dogmas da nossa fé, que é muito importante que a gente saiba também, para ter um conhecimento maior da nossa fé do que acreditamos na nossa igreja. Depois, nós falamos sobre as virtudes. Nós temos as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes teologais são aquelas virtudes que a gente precisa de Deus para nos abençoar. São virtudes que por nós mesmos a gente não consegue obter. Então, quando a gente pede fé, a gente não pode fazer a fé brotar por nada em nós. A gente precisa que Deus nos dê o dom da fé. Por isso nós precisamos pedir. Pedir significa abrir o coração para receber. Então, nós precisamos pedir o dom de Deus nas virtudes teologais. Já as virtudes cardeais vêm de Deus também, porque são virtudes, mas elas precisam do nosso esforço humano. Nós precisamos ter a vontade, o ímpeto de consegui-las, como, por exemplo, a justiça. A justiça divina existe, ela nos ajuda, mas a justiça humana é nossa. Então, para sermos pessoas justas, nós precisamos do nosso esforço, além da graça de Deus. Certo? Então, essa é a diferença entre a virtude teologal e a virtude cardeal. E virtude é o oposto de vício. Ou seja, são hábitos bons, coisas boas que cultivamos na nossa vida e nos levam mais próximos de Deus. Depois nós falamos sobre as parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava na Bíblia para poder mostrar o significado de alguma coisa.
como, por exemplo, a parábola do filho pródigo ou a parábola dos talentos. Nós vemos várias parábolas que podem encontrar nos nossos vídeos aqui das outras catequeses, e elas contam um pouquinho do reino de Deus para nós, como a gente deve viver essa vida para poder chegar ao céu. Então a gente aprende aos pouquinhos, assim, com histórias, como a gente deve seguir, porque às vezes a gente não entende essa realidade espiritual, né? Essa verdade de Deus. Então, com pequenas histórias, Deus nos mostra o tesouro que é o reino de Deus, como é essa verdade intangível por nós aqui, aos poucos, em pequenas parábolas. Depois nós vemos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquele texto bonito onde Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ele dá uma lista de coisas que falam sobre nós. É um texto muito bonito que vale a pena reler sempre que possível, porque nos mostra que a nossa realidade aqui, nossa falta de justiça, nosso choro, nosso lamento, eles têm um propósito maior. Eles vão ser compensados na glória de Deus. Não é em vão. Então é um texto muito bonito e muito rico, para nos dar força para continuar vivendo aqui. E nas últimas catequeses nós vimos o terço. Vocês lembram do terço? O terço é um pedaço do rosário, certo? Obviamente, um terço literalmente do rosário, agora um quarto, que nós temos 4 terços. Mas então, o terço é composto de 5 mistérios, e cada mistério é composto de um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Glória, e alguma jaculatória, que é alguma frasezinha, uma oração curta bonita que a gente faz. E os mistérios são divididos entre mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos e luminosos. Luminosos são aqueles últimos mistérios que vieram a partir de João Paulo II para complementar a nossa meditação no texto. Então, nesses mistérios, nós conseguimos ver a vida de Jesus, desde a anunciação do anjo até a sua morte. Então, lá nos mistérios gloriosos, a gente vê Maria recebendo o anúncio do anjo, Jesus nascendo, a visita de Isabel, e depois a gente vai parar nos mistérios dolorosos, que é a subida de Jesus ao Calvário, a crucificação e a morte do Senhor. Então, a gente consegue passar por toda a história da salvação rezando os textos. Então, em resumo, foi isso que a gente aprendeu nesse último semestre. E nesse novo período que a gente tem agora até abril, até a Páscoa, antes de vocês irem para o Crisma Noite, nós temos muitos conteúdos legais e muito importantes para a gente aprender nessa catequese. Eu espero que vocês possam aprender, possam se dedicar e se interessar por essa matéria tão legal que é a nossa fé, que é a nossa igreja. Então, que a gente possa continuar juntos nessa caminhada. E vocês sabem que sempre que vocês precisarem e tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui para ajudar vocês. Vamos fazer então uma oração do Pai Nosso para finalizar, para que a gente possa absorver tudo isso e que esse ano comece diferente, comece novo e que seja um ano de muito aprendizado para todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.